Convido você a abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 32, versículo 19. Jeremias, capítulo 32, verso 19. O tema da mensagem de hoje é como lidar com a dor. E nós estamos dando já caminhando para o fim da nossa série de mensagens sobre ansiedade e paternidade. Amém? Vamos lá? Diz a seguinte a palavra do Senhor. Jeremias 32, 19. Teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Vamos orar? Querido Deus, esta é a Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, palavra, Senhor Deus, que nós, como seres humanos, dependemos do Teu Espírito Santo para nos dar a real compreensão das Tuas Escrituras. Por favor, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos e pedimos para que o Senhor nos guie, nos ajude a entender e que possamos, ó Deus, sermos transformados pela Tua palavra, Pai. Eu me coloco em Tuas mãos, que seja o Teu Espírito Santo me usando, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, nós já estamos seguindo para o fim essa série de mensagens, Ansiedade e Paternidade, que são baseadas num conjunto de palestras dado pelo psicólogo e pastor César Conaglian, uma bênção, está no YouTube, ele fala com muito mais propriedade do que eu. Eles têm, acho que 11 palestras, eu resumi aqui o máximo, para trazer essa palavra de ansiedade, principalmente nesse momento que nós estamos passando de pandemia. Já falei isso várias vezes, mas o Brasil é o país mais ansioso, segundo a OMS, do mundo. A pandemia trouxe, cresceu esse número, assustadoramente, e alguns sintomas até, porque a ansiedade gera em nós doenças psicossomáticas, são reações do nosso corpo geradas pelo nosso emocional, que vai dar de encontro com o Covid. Então muitas vezes a gente confunde isso. Então Deus me despertou e trouxe a trazer, me incomodou para trazer essa série novamente, para tratarmos nesse período que nós estamos passando. Irmãos, eu quero relembrar algumas coisas que a gente viu no domingo passado. E eu queria que você prestasse muita atenção. Por quê? Porque o que nós iremos falar hoje, se você não conseguir entender, e se você não conseguir entender, mesmo ouvindo atentamente toda a mensagem, eu te dou toda a liberdade para você entrar em contato comigo. Fala, pastor, eu não entendi aquela parte, por que faz isso, por que aquilo? Porque isso é muito importante você como cristão entender. Porque se você não compreender isso que a gente vai falar, eu não vou dizer nada da sua salvação, que você vai perder a salvação, não é isso. Mas você vai perder uma oportunidade de compreender o agir de Deus, o propósito de Deus em nossas vidas. Tem muita gente que está na igreja, que está há anos na igreja, e tem uma visão de Deus, da forma que Deus opera, uma visão limitada e distorcida, que gera mais sofrimento ainda para a vida dela e traz até decepção com o próprio Deus. Se você tem uma visão distorcida de Deus, é fato que você vai se decepcionar com Ele. Não é Ele que vai fazer alguma coisa errada. É você que gera uma expectativa errada na forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar, e aí você acaba quebrando a cara. Eu creio que, como essa mensagem é muito importante, o inimigo ele vai fazer de tudo para você se distrair. Então, irmãos, não permita se distrair. Fique atento, sabe? Não fique olhando o WhatsApp, não fique olhando, não saia para dar uma olhadinha no Facebook. Fique atento, porque Deus tem uma mensagem especial para você hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós falamos domingo passado que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Porém, com a queda de Adão e Eva, e nós, por sermos seus descendentes, nós nos afastamos de Deus e nós perdemos a referência do Deus Santo, do Deus poderoso, do Deus que é perfeito.
e a nossa imagem se destruiu. O projeto original que ele fez para a nossa vida, a gente destruiu. A gente foi sendo influenciado pelas coisas do mundo. Já ouviu aquele ditado? Fulano está mais perdido que cego em tiroteio. Já ouviu isso? Pois é. O ser humano, sem Cristo, ele está mais perdido que cego em tiroteio. Mais perdido que surdo também. E aí o que acontece? É um cego guiando outro cego. A pessoa ela não sabe para onde vai, qual é a referência, o que tem que fazer, o que está errado. Ela não consegue ver. Está literalmente nas trevas. E aí o que Deus ele quer fazer? Ele quer nos transformar. Ele quer nos restaurar a imagem de quem é perfeito. Quem é perfeito é Jesus. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, como Deus e como homem. Amém? Jesus tinha duas naturezas. A divina, ele era o Filho de Deus, e é o Filho do homem. Uma natureza humana, ele foi 100% humano. Então, ele passa tudo o que tem que passar, ele vive uma vida perfeita. Você não vai encontrar nenhum defeito, nenhum pecado, nenhum erro de Jesus, porque ele está mostrando para nós como que nós temos que viver, como que nós temos que lidar com o problema, como que a gente tem que guiar as nossas vidas. Então, nós precisamos estar atentos e deixar com que o Senhor nos transforme a imagem de Jesus. Gente, esse é o grande propósito de Deus para nós aqui nessa terra. Tem gente que acha que Deus enviou Jesus só para nossa salvação, como se a salvação fosse um ticket, né, com uma entrada para o céu. Deus quer muito mais do que isso. A salvação é apenas uma consequência. Deus ele quer começar um relacionamento aqui conosco, porque aquelas pessoas que não querem ter esse relacionamento com Deus aqui nessa terra, Deus vai respeitar a decisão dela e ela não vai passar o tempo dela com Deus na eternidade. Deus simplesmente vai respeitar. Se você aqui nessa terra deseja estar com Deus, viver um relacionamento com Deus, Deus ele simplesmente, quando você morrer, ele vai falar assim: pode vir para cá, você me quis, você me buscou, você me desejou, você tinha um relacionamento comigo, você abriu mão de coisas para estar comigo nessa terra. Agora, uma pessoa que não quer saber de Deus, uma pessoa que ignora a Deus aqui nessa terra, Deus só vai respeitar a decisão dela aqui nessa terra. Então, o grande propósito de Deus é transformar-nos à imagem de seu Filho amado. É gerar em nós aquele projeto original que ele tinha feito antes da queda. E para isso, nós vimos isso domingo passado, que Deus usa 3 instrumentos para nos transformar. Vocês lembram? Um deles é a palavra, o Espírito e a dor. A palavra nós vimos lá em João 17, que Jesus, intercedendo pelos seus discípulos, ele falou assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em seguida, além da palavra, que quando a gente lê, a gente aprende, a gente se submete, a gente é transformado, Deus nos envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João 16, do 12 ao 14, ele vai falar assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará sobre toda a verdade. Ou seja, Deus nos dá a palavra da verdade e Deus nos envia o Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo que pega a verdade da palavra e aplica a nossa vida. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo para gerar em nós o arrependimento, para que sejamos moldados e transformados pelo Senhor. Agora, quando uma pessoa ela ignora a palavra de Deus, ela por exemplo, ela vê a palavra de Deus, mas não dá crédito à palavra de Deus. Não dá crédito à pregação da palavra de Deus. Não gera uma mudança nela. Deus vai tentar convencer ela pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer aquela tristeza no coração. O Espírito Santo vai mostrar para ela: está errado o que você está fazendo. Isso, você sabe, você está indo para o caminho errado. Olha, você não está me glorificando. O Espírito Santo vai trabalhar. Mas quando a pessoa
abafa a voz do Espírito Santo, apaga, sabe, aquele fogo, aquele arder do Espírito Santo no nosso coração. O que vai sobrar? É a dor. Lembra lá da regra básica? Aquele que não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Né? Aquele que não aprende por obedecer, aprende por sofrer. Ou seja, Deus, ele causa a dor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou, em Hebreus vai falar de Jesus Cristo, vai falar o seguinte: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E eu lembro que dessa semana, olha o que aconteceu. O Henry não queria fazer as atividades, né, escolares, e a Luciana falou assim para ele, falou assim: olha, se você não obedecer, você vai ficar de castigo. E ele continuou, e aí ela falou: então você não vai jogar hoje, né, não vai jogar no videogame nem no celular. Ah, meu amigo, aí chorou, e aí ele quis apelar para mim. Aí ele veio assim: pai, chorando, soluçando. Eu falei: fala, meu filho. Aí ele falou assim: você me ama? Eu falei: claro, filho, que eu te amo. Ele falou: pai, mas se, quem ama não faz essas coisas, né? Não coloca de castigo. Eu falei: olha, mas que menino, né? Esperto ele, né? E eu falei assim: claro que faz. Sua mãe está fazendo isso para o seu bem, porque você não obedeceu, para que da próxima vez você venha obedecer, né? E essa visão equivocada que o Henry teve é a mesma visão equivocada quando as pessoas acham que Deus, por ser um Deus bom, por ser um Deus Pai, que Ele nunca vai nos levar a um sofrimento, a uma dor, a algum problema. É um grande engano, porque a dor é um meio pelo qual o Senhor, ele trabalha para nos transformar. A dor, ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir na sua área, na área da sua saúde, pode vir na sua área financeira, pode vir na sua área emocional. Cada um pode chamar a sua dor do que for, pode chamar de problema, pode chamar de adversidade, pode chamar de luta, pode chamar de tribulação, mas você pode ver que todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por lutas, e Deus, ele faz isso para nos transformar, para nos deixar mais dependentes de Deus, sabe, para que ele vem assim, sabe, nos moldar. Lembra do exemplo lá do olheiro e do vaso? Exatamente. Agora, não sei se você já parou para pensar. O povo de Israel, o povo de propriedade exclusiva de Deus, aquele que ele começou com Adão, Isaac, Jacó, aquele que ele libertou lá do Egito, conduziu no deserto. Deus conduziu a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. A gente sabe muito bem que Deus poderia colocar o povo de Israel em qualquer lugar deste planeta, em qualquer terra, e Deus poderia os abençoar naquele lugar. Mas não sei se você percebeu que Deus, o Deus da paz, os colocou a terra prometida, onde é Israel hoje. Pega o mapa de Israel hoje. Você vai ver que ao redor de Israel, até hoje, eles são rodeados de inimigos. São rodeados. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai cansar de ver o povo de Israel em batalhas, em lutas. Sempre tinha inimigos ali a serem vencidos. Ou seja, o Deus da paz permitiu que o povo de Israel ficasse rodeado. Até hoje é assim, ó, em volta de Israel é o Irã, é o Iraque, é a Síria, é ali. Sempre teve isso aí. E Deus, ele faz isso para que através dos inimigos Deus fosse trabalhando com o povo de Israel. Quando o povo de Israel, por exemplo, estava pecando, fazia aquilo que era errado, Deus permitia com que os inimigos prevaleciam em alguma guerra, e através daquilo eles falam: opa, nós estamos sendo subjugados, nós estamos perdendo essa batalha, alguma coisa está de errado. E aí eles paravam, refletiam e falavam: nós estamos em pecados, venhamos, nos arrependamos diante de Deus, né? Vistamos roupas de saco, de cinza, vamos nos humilhar diante de Deus, nos arrepender dos nossos pecados. E assim o povo fazia, e aí sim depois Deus trazia a vitória.
Às vezes eles não estavam em pecados, mas vinham inimigos e Deus permitia para que o povo de Israel tivesse a vitória, conquistasse mais territórios, se enriquecesse mais, e é assim que Deus faz conosco. Você vai sempre ver o povo de Israel ali em meio a lutas, em meio a adversidades, porque esse é um dos meios pelos quais Deus escolheu para tratar com o seu povo e para ajudá-los a lidar com essas dificuldades. E eu sempre digo isso, eu preguei algumas semanas atrás sobre os problemas. Os problemas são feitos para serem resolvidos, para serem corrigidos. Eu lembro que nessa pregação foi do Cabrini agora, né? Eu citei o exemplo, né, do hospital, que isso já era um problema antigo, estava sendo ignorado. E eu falei que um problema que não é resolvido, a tendência é que ele venha crescer e venha piorar. Então, se você parar para pensar, irmãos, os problemas, que muitas das vezes é Deus quem está trazendo esses problemas, é para nos tratar, é com uma finalidade. E aquilo é para ser resolvido, aquilo é para ser encarado, aquilo não é para ser acomodado, é para ser enfrentado. Quando olhamos, por exemplo, para Davi, teve um momento em que Davi, era costume dos reis daquela época irem para a guerra. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, se não me engano. Era costume naquela época os reis irem para a guerra. Mas Davi, ele manda Joabe para ir lá até a cidade de Rabá, e Davi ele fica em Jerusalém. Por que Davi ele não foi para a guerra? Porque Davi já tinha vencido os seus grandes inimigos. Davi já tinha vencido, sabe, os grandes reis, as grandes nações. Então ele falou assim, olha, eu já venci muitas coisas. E aqueles pequenos exércitos, pequenos inimigos, ele falava assim, não, Joabe, pode ir lá você, eu não preciso ir, eu posso ficar aqui descansando, eu posso ficar de boa aqui no meu palácio. Nós nunca podemos ignorar os problemas que nós temos que resolver. Não importa o tamanho, não importa o que for, nós não podemos ignorar e não podemos querer terceirizar para que outras pessoas venham se responsabilizar pelos nossos problemas. É o meu problema, é o meu erro, é alguma dificuldade que eu tenho que passar, eu tenho que procurar uma solução. Com a ajuda de Deus, sim, mas eu não posso terceirizar, passar, então é sua responsabilidade aquilo que cabe a nós. E foi nesse momento quando Davi, ele negligencia sua responsabilidade, é quando ele se deixa ocioso, é que ele estava lá de boa no palácio, você conhece bem essa história. Ele estava lá no terraço do palácio, sem fazer nada, sendo que ele tinha coisas para fazer, e ele começa a avistar e ele vê quem? Batseba, tomando banho, uma mulher bela, ele a viu nua. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, lembra lá que os olhos é a candeia do corpo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo será bom. E se os seus olhos são maus, todo o seu corpo será mau. Quando nós olhamos, o que é ter os olhos bons? Ter os olhos bons é quando a gente vê as circunstâncias, vê as pessoas, quando a gente vê com o olhar de Deus. O que é o olhar mau? É quando eu olho para as circunstâncias, eu olho para as pessoas com o olhar carnal, com o olhar humano. Davi, nesse momento, ele não tem um olhar bom, ele tem um olhar mau, um olhar carnal. E quando a Bíblia fala que os olhos é a candeia do corpo, é porque tudo que você se alimentar daquilo que você vê, daquilo que você ouve, você lembra, a gente já trouxe essa mensagem também sobre a ansiedade e paternidade. Que a gente alimenta o nosso pensamento através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, os nossos 5 sentidos, principalmente visão e audição. Quando a gente se depara para essas coisas, a gente simplesmente começa a alimentar a nossa mente com coisas ruins. Nesse momento, o que Davi deveria ter feito? Se os olhos deles fossem bons, se ele olhasse aquela circunstância com o olhar de Deus, ele olhasse uma mulher ali, opa, isso é errado, deixa eu sair daqui, deixa eu ir para lá,
porque aquilo não era bom para ele. Mas Davi, ao invés de sair, ele fica lá olhando. E através daquela visão, ele começa a alimentar maus pensamentos. Ele começa agora a pensar se ele estivesse com ela. Ele começa a desejar estar com ela. E aí, lembra que nós falamos que o pensamento, ele gera sentimentos, emoções, e isso vai gerar vontades e desejos, e aí a gente acaba fazendo aquilo? Foi isso que aconteceu com Davi. Ele alimentou a sua mente com coisas ruins, com pensamentos errados, que gerou emoções e gerou desejos também errados, e ele acabou fazendo o quê? Manda chamar a Batseba, traz ela para cá. E aí Davi sabia que aquilo era errado pela palavra de Deus, porque eles falaram, quem é aquela lá? Quando ele perguntou, o servo dele falou assim, aquela lá é a mulher de Urias, um dos soldados do seu exército. E mesmo Davi, sabendo na palavra que aquilo é errado, o que ele faz? Ele ignora a palavra de Deus. E ele manda chamar Batseba. Batseba vem, ele se deita com ela, todo mundo viu, porque eles viram que era a Batseba, a mulher de Urias, viu que ela entrou no aposento dele, no quarto dele, viu que eles fecharam a porta, viu que ela foi embora só no outro dia da manhã. Eles ficaram sabendo disso. A verdade era essa, que Davi tinha pecado. Davi podia muito bem ser arrependido ali, mas não se arrependeu. E aí, depois de alguns dias, o que acontece? Batseba manda avisar Davi, eu estou grávida. Davi era um estrategista de primeira linha, o que ele faz? Pode deixar que eu vou resolver isso. Manda chamar Urias lá da guerra. Urias vem, se apresenta e aí Davi fala o seguinte, e aí Urias, como que você está? Você está bem? Opa, estou bem. E a guerra? Como que está a guerra? Me fala da guerra. A guerra está assim, está assado e tal. Então tá bom, pode ir lá para sua casa, vai lá descansar um pouquinho. Na mente dele, Urias ia para casa, se deitava com Batseba, faz tempo que ele não se deita com ela. Aí ela, algum tempo depois ela falaria que estava grávida, ele pensaria que era filho dela. Porém, Urias não vai para casa. Irmãos, lembra que a palavra diz que do palácio Davi viu Batseba? Ou seja, a casa de Urias era do lado ali do palácio. Mas Urias não vai para a casa dele, Urias vai para onde? Para frente do palácio, monta sua tenda ali e dorme ali. Não foi para a casa dele, do lado, ele dormiu ali. Irmão, agora para pensar, quem que fez com que Urias ficasse ali e não fosse para a casa dele? Foi a dignidade dele? Não, irmãos. Foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, conduzindo a vida daquela de Urias para ele não ir para a casa dele. Mesmo assim, ainda Davi, quando soube disso, tenta embriagar Urias para que ele perdesse a sua consciência e fosse para casa, mas mesmo assim Urias fica na porta do palácio e não vai para a casa dele. Veja que Davi, primeiro ele ignora a verdade das Escrituras porque ele sabia que aquilo era pecado. Depois o Espírito Santo mostrando que aquilo era errado, que aquilo não estava dando certo. Irmãos, preste atenção. Quando você está tentando fazer uma coisa, não está dando certo, ore e veja. Toma cuidado, nunca force uma situação. Quantas vezes o Senhor, às vezes ele fecha uma porta e às vezes a pessoa está querendo arrombar aquela porta. Sabe, para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, para que você se dê bem na sua vida, a palavra diz que nós temos que observar e meditar na palavra de Deus dia e noite e cumprir tudo aquilo que está escrito. Nós não precisamos fazer nada que esteja contrário à lei de Deus. Nós não precisamos mentir, nós não precisamos enganar, nós não precisamos, forçar uma situação, querer convencer uma pessoa a fazer uma coisa. Não precisamos disso. Davi tentou isso. Era como se o Senhor estivesse mostrando para ele ali, olha, está vendo que não está dando certo? Para, se arrependa, se volte para mim, confesse seus pecados. Mas Davi, ele endurece o coração e aí ele é tomado pela sua sabedoria e aí ele faz o que? Ele pega Urias e manda Urias para ir para a guerra, com uma carta ali
que o mataria. Davi manda assassinar Urias. Ou seja, lembra lá dos 3 instrumentos de Deus: palavra, o Espírito e a dor. Davi ignorou a palavra, Davi ignorou o Espírito Santo. O que sobrou? A dor. E foi através da dor que Davi vai dizer lá em Salmo 32, versículo 3, que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi, ele começa a falar que ele sofreu, ele tinha dores por causa do seu pecado. Mesmo quando ali vem o profeta Natan e fala ali para ele, aí ele se arrepende, mas tudo aquilo que ele pecou, aí vem as consequências. E Deus agora quer corrigir Davi através da dor. O filho de Davi, que Batseba estava grávida, morreu. O outro filho de Davi violenta sua meia-irmã. O outro irmão viu isso e mata o outro irmão. Aí Absalão tenta roubar o reinado de Davi, se deita com as concubinas de Davi. Irmãos, é uma dor atrás da outra, uma consequência atrás da outra por causa do pecado, por causa de ter ignorado a voz de Deus, ignorado ali o agir de Deus. Eles se calaram. Mas como que nós devemos agir então? Nós vimos esse exemplo aqui que é um exemplo negativo. Qual que é o exemplo positivo que a gente pode se espelhar? De quem que eu falei no começo? Do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo perfeito, é o nosso maior referencial. Você vê que Jesus, Ele é a palavra encarnada. Ele tem o conhecimento ali da palavra. Além disso, tudo aquilo que o Espírito Santo falava para Jesus fazer, Jesus fazia. Logo após o batismo, o Espírito Santo fala para Jesus: vai para o deserto. Jesus obedecia e ia para o deserto. O Espírito Santo falava para Jesus: fique sem comer por 40 dias. Jesus ficava sem comer por 40 dias. Resista ao diabo, à tentação do diabo. Jesus resistia à tentação do diabo. Escolha esse e aquele homem. Jesus, para ser seu discípulo. Jesus foi lá, escolheu esse e aquele homem para ser seu discípulo. Jesus vai lá e fala isso e isso para aquelas autoridades, para aqueles que estão fazendo o que é errado, os fariseus, aqueles que têm o poder de... E Jesus ia lá e pregava a palavra e falava com dureza, com firmeza para eles. O Espírito Santo falava assim nos acusadores: não levanta a sua voz para se defender. E como uma ovelha muda, fica quieto. E Jesus ficou quieto e ficou calado, mesmo sendo justo, mesmo sendo injustiçado, na verdade, ali quando foi preso. Jesus ficou calado, obedecendo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falava assim: olha, se entrega, permita ser humilhado e ser crucificado. E Jesus se submetia 100%. E nós vamos ler lá em Filipenses capítulo 2, que em tudo Jesus obedeceu e foi obediente, morte e morte de cruz. Jesus é aquele que se submetia, que sabia qual era a vontade do Pai, qual é a vontade que está na palavra e qual que é a vontade do Espírito Santo. E ele nos mostra para mim e para você como ele deveria agir. Lembra que eu falei que Jesus ele foi 100% homem? Mas pastor, por que então que que Jesus ele veio a sofrer? Ele sofreu para nos mostrar como nós devemos reagir diante da dor. Era muito fácil eu falar de Jesus e falar assim: nossa, Jesus era perfeito, Jesus nunca falhou, ele é meu exemplo, se Jesus nunca tivesse sofrido. A gente ia falar assim: mas se é assim, o senhor é assim porque o senhor nunca sofreu. Mas não, Jesus se submeteu à dor e ao sofrimento por amor a mim e a você. Ele é o nosso exemplo, nosso irmão mais velho. Eu vejo como que o Henry se espelha no Léo, ele fica olhando as coisas, como o Léo reage, como o Léo fala, ele repete. Assim nós temos que seguir o exemplo do nosso irmão mais velho. Antes de você consultar qualquer irmão, quando você estiver passando com alguma dificuldade, antes de você consultar qualquer irmão, consulte o seu irmão mais velho, que é Jesus. Amém? E quando, irmãos, nós estivermos passando por sofrimento, por lutas, quando você estiver passando por problemas, porque isso a gente sempre tem.
o que nós devemos fazer? Nós precisamos consultar qual é a fonte do meu sofrimento. Eu preguei isso já, foi no começo do ano, em fevereiro, se eu não me engano. Qual a fonte do seu sofrimento? E cabe perfeitamente aqui nessa mensagem, porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Nós sempre teremos, às vezes a gente mal resolve um, já surge o outro. E diante da dor, diante do sofrimento, nós temos que fazer uma análise e tentar entender por que eu estou passando por isso. De acordo com a mensagem que eu já trouxe, foi em fevereiro, existem 4 fontes do sofrimento. A primeira é o pecado original. O pecado original é o pecado que a gente herdou de Adão e Eva. É o pecado da queda, após a queda. Todos nós temos essa tendência ao pecado, ao erro. Todos nós nascemos assim. A criança, ela é pura, mas você já vê na criança a tendência. Eu nunca ensinei meu filho a mentir. Eu nunca ensinei meu filho a desobedecer, mas ele desobedece. Porque é a natureza caída, tá? Pecado original. Segundo, o pecado pessoal. Qual a diferença do pecado original e pecado pessoal? O pecado original é aquele que já está inerente em mim. O pecado pessoal acontece quando, depois que eu tenho conhecimento da verdade, depois que eu tenho um encontro com Cristo, que eu entrego a minha vida para o Senhor, e o Espírito Santo vem sobre mim, eu, a partir de agora, eu tenho a capacidade, com a força do Espírito Santo, em dizer não ao pecado, em dizer não à tentação. Por isso que não tem nenhuma tentação maior que a gente possa suportar, porque o Espírito Santo nos dá o escape. O Espírito Santo, ele nos dá a força do discernimento. Então, o pecado pessoal acontece quando, mesmo eu sabendo que aquilo é errado, eu propositalmente vou lá e faço. Quando eu sei que aquilo é pecado, mesmo assim eu vou e faço. Isso é o pecado pessoal. E a palavra de Deus vai dizer que não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. E lá em Jeremias 17, 9 e 10 diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E o Senhor responde: eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo, olha só, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O Senhor é quem traz provação. E por que o Senhor prova? Agora, gente, para pensar. O nosso Deus é um Deus onisciente. O que significa isso? Deus onisciente é aquele que conhece todas as coisas. Ele sabe o que passa no pensamento de cada pessoa. Antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já conhece. Por que então o Senhor ele prova os corações? Para que na provação revele o problema, revele o que está dentro dele. Não é para ele. Deus usa a provação, Deus usa o sofrimento, Deus usa as adversidades, Deus usa a dor para mostrar a nós mesmos que nós estamos com algum problema, que há algo errado, que algo precisa ser consertado. Qual que é a outra fonte de sofrimento? Pecado original, pecado pessoal, é o pecado do próximo. O pecado do próximo, quando, por exemplo, um cônjuge está em pecado, é fato que o outro vai sofrer. Quando um pai, uma mãe age de forma errada, o filho sofre. Quando um professor é rude, os alunos sofrem. Quando um pastor está fora da visão de Deus, as ovelhas sofrem. Quando os governantes são corruptos, a sociedade sofre. É assim que acontece quando o nosso próximo está errado e gera esse sofrimento para nós. Agora, quando é o nosso pecado, o que nós devemos fazer? Nos arrepender, confessar e abandonar aquilo lá. Agora, quando é o pecado do próximo que está trazendo sofrimento para a minha vida? É um filho meu, é um cônjuge, é alguém que está trazendo sofrimento. O que eu posso fazer? Eu posso orar por aquela pessoa, eu posso interceder por aquela pessoa. É o máximo que eu posso fazer e tentar ajudá-lo. Mas é esperar para que Deus toque naquela vida, transforme aquela vida, para que passe o nosso sofrimento.
Qual que é a quarta fonte do sofrimento? É Deus. Olha o que diz a palavra aqui em Isaías, capítulo 45, do 5 ao 7. Diz o seguinte: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha agora. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Ouviu aqui que diz? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Deus é quem cria a luz e as trevas. É Deus quem cria a paz e também cria o mal. O que é o mal? O que o mal representa aqui? Adversidades, lutas, aflições. É Deus quem cria muitas adversidades e aflições. Para quê? Por que Deus nos leva ao sofrimento, pastor? Por que Deus, sendo Deus, o Deus da paz, permite que a gente passe por dor e sofrimento? Primeiro, para o nosso próprio bem. Deus permite que a gente sofra, Deus permite que algumas dores, a gente passe por certas dores, para transformar a nossa vida. Jó, por exemplo, quando ele falava assim, ele era um homem reto diante de Deus, mas ele diz assim: antes eu te via só de ouvir, eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Depois do sofrimento, depois das lutas, das adversidades, ele se aproximou ainda mais de Deus e ouviu a voz de Deus e conheceu mais a Deus. Da mesma forma, Deus às vezes permite que a gente passe por um sofrimento para nos gerar arrependimento. Quantos de nós aqui passou por algum problema e falou assim: mas por que está acontecendo comigo? E aí veio aquele pensamento, aquela tristeza no nosso coração, vai, poxa, olha, eu tenho falhado nisso, olha, eu não tenho dado meu dízimo, olha, eu poderia estar servindo melhor ao Senhor, olha, eu estou agindo de forma errada no meu trabalho, eu preciso parar com isso, Pai, em nome de Jesus me perdoa. É por causa de um sofrimento que isso gerou isso em nós. Deus permite, às vezes, que através do sofrimento, para que Ele mostre alguma área da nossa vida que precisa ser melhorado. Deus permite para nós o sofrimento para que a gente cresça, para que a gente dependa dEle, para que a gente não se acomode. Eu lembro, irmãos, que a nossa igreja, quando a gente começou a implantar, olha, os primeiros anos ali, foi assim de um crescimento muito lento, muito devagar, por pouquíssimos membros, e foi ali, passava parece um ano, nossa, não acrescentava quase ninguém, eram poucas pessoas. E eu falava assim: mas por quê? Quando eu via aquilo, eu pensava, eu preciso melhorar mais, eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar, me dedicar mais, jejuar mais. E isso gerou em mim, sabe, um despertar para eu buscar mais ao Senhor. Ou seja, aquele sofrimento me ajudou a me aproximar e me aperfeiçoar. O que essa pandemia está fazendo conosco? Essa pandemia trouxe um despertar para muitas pessoas que estavam dormindo espiritualmente. Então Deus, Ele trabalha com as dores para o nosso próprio bem. Deus também causa dor na nossa vida para o bem da nossa própria família, para o nosso próximo. Você viu o que aconteceu com José? Eu citei domingo passado. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, trabalhou como escravo para Potifar, ficou na prisão, ficou ali anos sofrendo, sem ele ter feito nada de errado. Mas através do sofrimento dele, algo bom aconteceu para a família dele. Depois, quando ele foi levantado como governador do Egito, e quando veio a passar fome no Egito, ele foi o meio pelo qual Deus usou para alimentar toda a sua família. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por certas lutas para que a gente possa ajudar o próximo. Quantas pessoas, irmãos,
quando passa por determinada doença ou determinada circunstância na área da família, ela ganha mais empatia para poder ajudar mais o próximo. Eu, por exemplo, depois que eu passei pela depressão, eu tenho muito mais propriedade e muito mais afinidade quando a pessoa está passando por isso, porque eu sei do que é aquilo. Antes, para mim, depressão era frescura, era falta de força de vontade, até que o Senhor permitiu que eu passasse por aquilo, não para me derrubar, mas para que eu pudesse ajudar o próximo. E Deus permite que a gente sofra também para o bem da igreja. Como assim para o bem da igreja? Sim, irmãos. Quando a gente olha para a vida de Estevão, por exemplo, Estevão foi apedrejado por pregar a palavra, foi perseguido, mas ele perseverou. Paulo, por exemplo, é uma inspiração para nós. Quando a gente vê tudo que Paulo enfrentou cadeias, foi chicoteado, foi apedrejado, foi morto ali, mas ele não negou a fé. Então a gente olha para Paulo e fala assim, olha, se ele passou por tudo isso, ele permaneceu, eu também preciso permanecer. As melhores cartas, as cartas mais significativas que Paulo escreveu foi quando ele estava na prisão, diante do sofrimento. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sofreu sem ele merecer, mas ele sofreu por amor à sua igreja. Por isso, quando ele vai falar lá em Efésios, marido, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por ela, de se doar por ela. Então Jesus, ele sofreu para o bem da igreja. Por isso, meus irmãos, que tem certas coisas, quando você passa por um sofrimento, você tem que procurar saber qual que é a fonte desse sofrimento. Às vezes você não vai conseguir compreender. Se é, por exemplo, o seu pecado, se é por causa do pecado do outro, você vai conseguir compreender ali e você vai conseguir. Mas há momentos que você vai passar por lutas e você não vai compreender. Senhor, por que eu continuo assim? Por que minha vida não mudou? Por que não gerou uma diferença na minha vida? Por que eu estou assim? Por que o Senhor não me socorreu? E aí a palavra vai dizer aquilo lá que é o versículo que a gente leu para iniciar. Todos os teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a atitude, segundo merece seus atos. Jeremias 32, 19. Teus propósitos são altíssimos e as tuas realizações poderosas. Não, tem coisas que vai fugir do nosso entendimento. A gente não vai conseguir entender o porquê que Deus está fazendo aquilo. Mas nós precisamos, queridos, permitir, deixar que Deus trabalhe, que o Senhor como Pai nos molde. Por que sofremos de ansiedade? Porque nós queremos fugir da dor. É ou não é? Toda ansiedade que a gente tem é porque a gente está sofrendo antecipadamente, porque a gente imagina, a gente projeta que lá na frente a gente vai sofrer. Então a gente às vezes sofre de ansiedade pensando que no futuro a gente vai passar por dificuldade, a gente não vai conseguir pagar as nossas contas. A gente pensa que lá no futuro a gente não vai ter um bom trabalho, a gente não vai ter um bom futuro. A gente acha que vai ficar doente. Se eu ficar pegar Covid, se isso acontece comigo, se eu parar numa UTI, se eu for entubado, se eu perder alguém da minha família, se eu perder o meu pai ou minha mãe. A gente sofre porque a gente quer evitar a dor. É ou não é? A ansiedade é isso. Ninguém sofre de ansiedade por algo bom. Sofre de ansiedade porque já vê que alguma coisa ruim vai acontecer e gera na mente a certeza daquilo, chegando ao ponto de sentir no seu corpo, gerar reações no seu corpo, aquele mal-estar, aquela palpitação. E é justamente no meio da dor que Deus quer trabalhar. Por isso, meu irmão, que você não deve fugir da dor, você não deve ignorar a dor, você deve enfrentar a dor. Você deve encarar a sua dor. Fala, Senhor, se o Senhor quer trabalhar comigo, trabalha.
Todas as vezes que você ver as circunstâncias fora da vontade, do olhar de Deus, sempre que você olhar para aquilo que você está passando e olhar aquilo fora dos propósitos do olhar de Deus, você vai sofrer de ansiedade. Porque aquela dor vai te trazer medo. Mas quando você olhar para a sua dor, para a sua dificuldade, com o olhar de filho, o que é o olhar de filho? Aquele filho que conhece o pai que tem. Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai poderoso, um pai que é soberano, um pai que é sábio e sabe o que está fazendo. Quando você olha com o olhar de filho para a sua dor, para o que está acontecendo, a sua reação vai ser diferente. Você vai encarar as circunstâncias contrárias com muito mais coragem, com muito, sabe, você vai se tornar assim muito mais maleável. Quantas pessoas oram de forma equivocada, falando a Deus assim: eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa circunstância na área financeira, eu não admito que isso aconteça na minha vida porque eu sou filha de Deus. Isso está errado. Você já viu Jesus orando assim? Você consegue imaginar Jesus levantando a voz para o Pai e falar: eu não admito passar por essa circunstância? Imagina Jesus falando: eu não aceito a cruz, eu não admito a cruz porque eu não sou, eu não fiz nada de errado, então eu não admito passar por isso. Irmãos, não, nunca você vai ver Jesus falando isso. Pelo contrário, ele suportou a dor. A dor que Deus traz, ele quer trabalhar conosco para que a gente se torne mais maleável, para que a gente se torne mais dobrável, para que a gente possa se curvar diante de Deus. Você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? A Bíblia diz que na igreja tem joio e trigo. Qual que é a diferença do joio e do trigo? O joio, quanto mais maduro ele se torna, mais ereto ele fica. O trigo, quanto mais maduro ele se torna, mais flexível ele fica. Por isso que o vento bate, ele se curva. O joio, ele permanece. O joio, quanto mais maduro ele fica, mais as suas raízes encravam e crescem na terra. Por isso que lá vai falar que não pode tirar o joio, né? Quem tem que fazer isso é os anjos, né? Somente quando chegar a hora. Porque se você quiser tirar o joio ali, ele vai acabar arrancando o trigo. Sabe por quê? Porque o joio, quando é maduro, as suas raízes encravam na terra. O trigo, quanto mais maduro, mais as suas raízes desprendem dessa terra. O Senhor quer que você amadureça. O Senhor quer que você cresça. O Senhor quer que você chegue na estatura do varão perfeito. Mas para isso, você tem que ser maleável. Você tem que se flexionar diante dele. Fala: Senhor, faça em mim a tua vontade. Sabe? É humilhação, é se humilhar diante dele, é se prostrar diante dele. É um coração quebrantado. É um coração de carne, onde ele coloca o Espírito, onde ele nos molda. É uma raiz que não é presa a essa terra. É uma raiz que já não é presa mais às coisas deste mundo. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, mas encare a sua dor. Esses dias eu estava vendo uma mensagem, uma pregação, onde vai falar da teologia dos mimados, do pastor Anderson Silva. Uma bênção. E ele vai falar justamente isso. Tem muitos cristãos hoje que são mimados, que não suportam passar pela dor. Quando passa por a dificuldade, quer sair da igreja, se revolta contra Deus, se revolta contra o pastor, quer mudar de igreja. Irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Deixa Deus, não importa o que você tenha que passar, em frente com amor, com coragem, até que Cristo seja formado em vós. Amém?